Família, vamos bater um papo tranquilo? Olha só, deixar a coisa bem clara para vocês. Por que eu falo que aqui no nosso canal, Tamo Junto Flusão, Lealdade Tricolor, sempre nós fazemos o contraponto ao que a gente vê por aí. Ontem empatamos o jogo. O resultado por si não foi bom. Sabia que não foi bom? Porque mesmo com o time desfigurado, é nítido que nós poderíamos ter saído com a vitória de lá, certo? Mas vamos abraçar o contexto do jogo? Eu vou falar sobre ele daqui a pouco para vocês. Mas eu peço aos amigos que estão junto comigo aqui no canal que entendam uma coisa: futebol é paixão, futebol é entretenimento, mas também é inteligência. Nós não temos que fazer terrorismo para querer enganar o torcedor e jogar ele contra o clube para que isso me dê mais vantagem. Não vou fazer isso jamais, galera. Jamais. Ok? Então eu quero trazer a real do que aconteceu ontem. Quero trazer o motivo do empate e botar na balança, abrindo todo o contexto, para vocês entenderem se o resultado foi bom ou não. Ok? Então, em nome da sinceridade, tamo junto, Flusão. Depois da vinheta eu conto tudo. Tamo junto, família Tricolor. Hoje, quinta-feira, 24 de abril, galera. Oh, meu Deus. Uma semana maravilhosa para vocês. Papai do Céu abençoe nosso dia. Família, vamos começar com tranquilidade, sem terrorismo. Eu aqui não vou fazer sensacionalismo nem terrorismo, ok? Vamos botar... Vocês lembram do time que entrou em campo? Vocês lembram? O Vitor Eudes, o Júlio Fidelis na direita, Thiago Santos, Manuel e o Wagner. Bernal, o nosso querido Nonato e Lescano, Serna, Everaldo e Keno. Família, se a gente for partir do princípio que Bernal e Nonato, Serna, Everaldo e Keno já estão há mais tempo com a gente, já estão aí, já estão qualificados para enfrentar qualquer adversário em qualquer lugar do mundo, a gente pode avaliar que o jogo foi horrível. Mas se a gente pegar por outro lado, eles também estão com as responsabilidades. Esse comentário eu citei do Bernal para frente, mas você pode incluir o Thiago Santos e o Manuel aí também. Mas se a gente for olhar o restante da equipe, nós temos um Vitor Eudes, que para mim foi o melhor em campo. E ninguém fala isso porque eles não estão interessados em valorizar o certo. Estão interessados em contratação. Eu tenho que contratar um jogador a cada dia. Se possível, estrangeiro, que é modinha. Vitor Eudes agarrou muito. Eu vou falar mais sobre ele depois. Você tem o Vitor Eudes no gol que quase não joga. Eu sempre digo para vocês, pode botar o goleiro que for ali, que o Fábio não vai dar brecha. Júlio Fidelis e Wagner nunca jogaram no profissional. Nunca atuaram no profissional. Isso pesa. Isso pesa. E temos o Lescano, que é um garoto que está em adaptação. Já vi muita gente falar mal do Lescano de ontem para hoje, e eu acho isso ridículo, escroto. Mas eu acho assim a atitude escrota, mas na verdade eu acredito que os caras não têm conhecimento de causa. O que eu entendo não é que a pessoa seja escrota, a atitude é escrota. Mas a atitude é escrota por quê? Por falta de tranquilidade, excesso de paixão. Quer falar de futebol, mas deixa a paixão falar mais alto, em vez de trazer o discernimento, de trazer a racionalidade. Ok? E acreditem, isso não ajuda o clube em nada. Não ajuda o clube em nada. Ok? Então vamos abrir o contexto do jogo de ontem. A gente estava com o time totalmente desfigurado, num campo horrível de grama sintética.
escorregadio, complicado. O adversário era fraco, mas é um adversário. O adversário fraco, ele te impõe uma dificuldade. Se ele fizer um gol, te complica, como ocorreu ontem. Aí, mais do que você empatar com o adversário fraco, o pior é você perder com o adversário fraco. Entendeu? Então, demorou para a equipe entender que eles poderiam sim sair com a vitória ontem. Eu acho que faltou esse entendimento do time. Faltou essa vontade maior de ganhar. Não que eles não tiveram vontade no jogo, não é isso. A impressão que se tem de fora, a impressão é que eles só se preocuparam em fazer gol depois que tomaram. Até então eles não acreditavam que eles poderiam sair com a vitória. Essa é a primeira impressão que eu tenho. Ok? Agora vamos aos jogadores. Como eu falei, para mim, o Vitor Eudes, seguro demais, pegou 2 bolas difíceis de fora da área, salvou 2 defesaças a queima-roupa. A queima-roupa. A primeira, que depois o juiz deu impedimento, mas até então ninguém sabia que estava impedimento. Na verdade, quem está vendo o jogo viu que estava adiantado. Mas a certeza se o juiz daria ou não, ninguém tinha. E o rapaz invadiu cara a cara e bateu. E ele com o braço direito fez um defesaço. Jogou para escanteio. Depois uma outra valendo, cara a cara, ele saiu, fechou o ângulo e defendeu. Então aquele detalhe, é o que eu passo para vocês. Eu vejo muita gente malhar o Vitor Eudes, malhar o Pitaluga. Meu irmão, os caras agarram demais, bicho. Os caras são excelentes goleiros e com experiência europeia. E tão novos. 25, 26 anos. Se assumiu o gol do Fluminense hoje, como titular, eles vão ganhar ritmo de jogo e a tendência é desenvolver mais ainda. Ainda tem o Pedro Rangel que está emprestado ao Curitiba e está fazendo um ótimo trabalho por lá, pegando pênalti e tudo. Então chama a atenção de vocês que nós temos que olhar para o Fluminense sem esse negócio de vaidade besta. Esse lance que o Fluminense é uma boutique, tem que estar contratando material todo dia, boutique de luxo. Todo dia tem que trazer material novo. Não é assim que funciona, galera. Só prejudica. Os garotos que estrearam ontem, o Júlio Fidelis, o Wagner, o Gustavo Sintra, o Weller Natan, meu irmão, todos esses garotos não se pode avaliar. Na minha concepção, todos eles foram bem demais. Porque é muito difícil você estrear num time enorme como o Fluminense, você da base, estrear no profissional de um time enorme como o Fluminense, principalmente fora de casa. Aí quem está de fora, que não conhece nada de futebol, vai falar assim, mas o time dos caras era fraco. Meu irmão, eles não entendem como fraco. A primeira luta ali é contra eles mesmos. Eles têm que perder ali a vergonha, o acanhado, a insegurança, para poder mostrar que pode seguir à frente. A verdade ali é que quando o jogador da base estreia desse jeito, ele tem que mostrar que tem margem para crescer. E todos eles mostraram. Na minha concepção, mostraram. Então eu acho muito positivo. Bernal, Nonato e os 3 do ataque, Serra, Everaldo e Keno. Fica difícil atuar com o time de garoto, bate em segurança. O gramado é ruim, não ajuda. Você tem que pensar rápido porque a bola está viva, corre demais. Além de ser grama sintética, ainda estava úmida. Aí o cara vai falar assim, não, mas é desculpa. Desculpa com o time reserva, o time todo reserva, cheio de garoto. Eu não vou fazer aqui sensacionalismo para querer sacanear o meu clube, sacanear meus torcedores e inventar uma coisa que não é, cara. 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 1 com o time todo reserva. Qual o problema nisso? Nós não perdemos 2 pontos, nós conseguimos 1 ponto fora de casa. Aqui já ganhamos deles. Então no confronto direto, 4 pontos, de 6 ganhamos 4. O que tem de ruim nisso? Eu
Eu não vejo nada de ruim nisso. Se você for falar que poderia ser 6, poderia ser 0, poderia perder os 2. E aí? Ah, o time deles é fraco, o time bom perde para time fraco. Por isso que o futebol é apaixonante. Se a gente não valorizar o que temos de bom, isso vai acabar acontecendo com mais frequência. Temos que entender que temos que valorizar o que nós temos. Ok? Eu já estou vendo gente aí querendo aposentar o Thiago Santos. Ah, o cara errou no gol, errou, porra. Errou no gol, errou feio, foi burro. Por que foi burro? Porque ele sabe fazer isso bem. Ele cansa de fazer isso bem. Mas como é que isso é feito? Você não sabe, né? Você que está malhando, está tentando fazer sensacionalismo contra a torcida, para jogar a torcida contra o clube, contra os jogadores, tentando fazer inferno no clube, você não sabe. Eu não vou te dizer. Aquela bola ali, ele tem que partir primeiro do princípio do passe. Tá livre, vou dar o passe. Quando a ameaça dá o passe, alguém marcou. A ameaça dá o passe para o outro lado, alguém está marcado e tal. Essa é a hora dele sair carregando. Por quê? Porque os jogadores estão marcando os outros. Ok? Agora, no momento que ele saiu arrancando, não tinha ninguém marcando ninguém. O correto é se livrar da bola. Mete o bicão, manda para a lua. Chuta pro goleiro deles. Esse é o correto a ser feito. Não correr com a bola, dar o bicão, ainda mais naquele gramado. Entendeu? Então ele errou, porra. Ué? Mas infelizmente errar faz parte do jogo, ninguém acerta tudo. Eu já vejo comentários de que temos que aposentar, não pode mais jogar no Fluminense. Porra, cara, quem é alguém para aposentar os outros, cara? Que ser humano faz isso, de boa fé? Qual o ser humano que faz isso? O cara tá ali exercendo o trabalho dele. Até alguns jogos atrás, porra, Thiago Santos está jogando muito, tem que ser o parceiro do Thiago Silva. Aí o cara erra uma vez, não presta, tem que se aposentar, tem que acabar com o cara. Bicho, eu acho escroto demais, cara. Eu acho perigoso demais. Porque assim que fala do Thiago Santos hoje, amanhã alguém pode falar de quem está dizendo, cara. Quem está acusando hoje, quem está querendo oprimir hoje, pode ser oprimido amanhã. Eu não concordo que ele seja titular, mas Thiago Santos não é importante para o time. Agora, por causa de um erro, porra, meu irmão. Nonato meteu um golaço no final, ele salvou. Mas jogou pra cacete? Não, também não jogou, pô. Coisa maravilhosa foi a chapa que ele meteu. Na gaveta, que chapa bonita. Fora isso, também não jogou bem. Não jogou mal, mas também não jogou bem. O Fluminense apresentou um futebol regular, um pouco abaixo da média. Bernal, Donato, Keno, Everaldo, Serna podiam apresentar muito mais. Podiam apresentar muito mais. Mas parece que por ter os garotos em campo, eles perderam um pouco da concentração, do poder de combater. Aí que eu tenho saudade do Dom Fredon. Lembra de um treinador chamado, tinha um apelido de burro com sorte? Ele era horrível também. Parecia o Mano Menezes, horrível. Então Levi Cooper. Era o cara que foi pegar no pé do Fred, porque o Fred deu esporro no Scarpa. Mas faltou isso. Os jogadores titulares que estavam em campo ontem. Dar esporro nos moleques, cobrar dos moleques. Que é para incentivar os moleques a darem o seu melhor. Isso é normal. Mas ontem, os moleques com medo e o time, vou dizer, sem interesse na vitória. Não sem interesse no jogo. Jogaram com vontade. Mas sem acreditar que podiam ganhar. Acho que esse foi o defeito do time. Fusão é fusão em qualquer lugar do planeta. Independente de quem está envergando a armadura, tem que entrar para ganhar, porra. É simples assim. Ok? Então eu deixo essa mensagem para vocês. Eu acredito que as coisas ocorreram de certa forma até natural. Porém, eu não esperava como é que eu vou dizer para vocês? A apatia no poder da orientação dos nossos titulares. Eu não vou jogar na conta do Bernal.
nem do Donato. Mas os mais experientes, principalmente o Kenny e Everaldo, eles podiam ter cobrado mais dos garotos. E os garotos têm mais para dar, tá? Os moleques têm muita margem para crescimento. Principalmente os laterais. E o Wesley Natan que entrou depois. Gustavo Cinta entrou fora da dele, ele é zagueiro, entrou de lateral. Só foi ali para cumprir o papel, tranquilo. Mas Wagner, Júlio Fidelis e o Wesley Natan, deixou óbvio que tem um potencial muito grande para ser explorado ali. Muito grande, muito. Com todo medo, com todo receio, eles estrearam muito bem. Mas, talvez quem nunca pisou numa bola, nunca tocou numa bola, nunca bateu de 3 dedos, nunca participou de uma competição, não tem essa convivência, não vai entender isso, cara. Não vai entender. Não que eu esteja diminuindo, a minha intenção não é essa. Só que eu não vou falar de construção se eu não tenho experiência sobre o assunto, se eu não tenho conhecimento de causa. Entendeu? Vou procurar ser leal. Mas, cada um são cada um. Família, vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção até agora. Ó, não esqueça, antes de ir embora, deixa o like, se inscreva no canal, dá aquele toque no sininho para receber as novas notificações e não se esqueçam, você, só você, é o CEO da nossa SAF. É muito bom tê-los por aqui e eu agradeço a Deus por isso. Ok? Forte abraço, até a próxima, família. Ó, tamo junto, Flusão. Tamo juntão, Flusão, juntão. Lealdade tricolor, sempre. Sem terrorismo, sem querer sacrificar a cabeça de ninguém, sem querer sacanear ninguém. Temos que valorizar o nosso grupo, o nosso elenco. É assim que se conquista títulos. Valeu? Até a próxima, família. A gente se vê por aí.